Sejam bem-vindos ao nosso Conversando com o Dinho Martins, mais um programa e com uma novidade. Agora o nosso conteúdo pode ser acessado e assistido ou ouvido também no Spotify. Então você que já nos segue no YouTube, dá uma pesquisada aí, procura no Spotify que você vai poder acompanhar o nosso conteúdo. E é claro, sempre pedindo para você se inscrever aqui no nosso canal, porque é muito importante. A sua inscrição ajuda o YouTube a entender e entregar o nosso conteúdo para mais pessoas como pauta relevante. E por falar em relevante, hoje nós temos um convidado muito especial. Ele é tenente-coronel do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo e é o meu amigo Sossai, hoje no Conversando com o Dinho Martins. Há 25 anos no Corpo de Bombeiro Militar do Espírito Santo. Seja bem-vindo, Sossai. Isso aí, Odinho, obrigado, parabéns pelo programa, né? Legal criar esses ambientes aí em que a gente pode bater papos legais, contar um pouquinho algumas histórias. Rapaz, aliás, como tem história, hein? Rapaz, esse briefing aqui, dá pra gente conversar uns 6 meses aqui com as histórias sua atuando. Você é especialista em salvamento. Eu tava olhando que você é um cara especializado, claro, dentre tantas as coisas que vocês fazem como bombeiros, a sua especialidade de salvamentos. Queria que você falasse um pouquinho disso. Odinho, eu entrei na carreira de oficial do Corpo de Bombeiros, né? Majoritariamente aí os corpos de bombeiros e as polícias militares, eles têm duas vias de entrada. Ou você entra ali como soldado, ou você entra como aluno oficial e forma aspirante, basicamente vai seguir a carreira ali, tenente, e vai chegar até coronel. Então eu já estou ali na partezinha mais... Quase pendurando a chuteira já. Chegando mais próximo ali do final da carreira ali. Mas quando a gente forma, o Corpo de Bombeiros, especificamente, ele tem uma gama de atividades enormes. E ela pode ser tanto atividades operacionais, quanto também várias questões administrativas, né? Afinal de contas, você tem uma máquina enorme ali, uma compra de equipamentos especializados, é um serviço público, então você tem toda uma particularidade, peculiaridade. As verificações e autorizações para empresas funcionarem. Aí você tem toda a parte de atividade técnica e você tem toda essa parte aí que envolve salvamento, que envolve a parte de salvamento aquático, altura, a parte de incêndio. Então eu acabei ao longo da carreira achando no salvamento, no combate a incêndio, uma forma de valer, de participar daquilo que eu costumo dizer, né? Essa é a parte legal do serviço, então vamos nela. Mas você sempre foi um cara doado, assim, aquele cara altruísta na escola, na igreja, lá na infância, que estava sempre salvando os meninos dos problemas, ou não? Isso não tem nada a ver? O Corpo de Bombeiros foi meio que por um acidente. Eu fazia o 3º ano do ensino médio, fazia cursinho, tinha conseguido uma bolsa, era aluno da escola técnica, e eu lembro que um colega chegou para mim no meio do ano e falou: você vai fazer vestibular para quê? Na época, a entrada era pelo vestibular da UFES, inclusive agora é concurso, né? No próximo domingo aí a gente vai ter um concurso, uma prova também para selecionar, abrir vaga para mais 6 oficiais, mas na época esse colega chegou para mim e perguntou o que eu ia fazer. Eu falei: não sei, tem que ser alguma coisa que a prova é matemática e física. Era que eu era bom. Ele falou: tem prova pro bombeiro. Se fosse eu ia fugir, matemática e física. Era o que eu achava que eu sabia um pouco alguma coisa. Aí eu falei: bombeiro? Eu falei: bombeiro. Eu falei: como é que é isso? Ele falou: rapaz, é bombeiro e é curso superior. Aí na minha cabeça ali de juvenil ali... E nem se preocupou com o salário, né? De 17 anos, eu não me preocupei com salário, nem com atividade. Eu fui descobrir que o bombeiro era militar depois que eu tinha entrado. Quando eles me barraram na guarda do quartel, eu fui levar os documentos, eles me barraram lá porque eu tava de bermuda e de chinelo. Aí eu fiquei do lado de fora, meu pai entrou, deixou lá os documentos da RH, aí que eu comecei a perceber que era militar. Mas ele me chamou e eu só pensei no seguinte: é bombeiro, é curso superior, uma profissão, deve ser legal. Eu vou testar isso aí. E assim foi. E aí ali eu fui descobrindo. É claro que sim, se você tem ânimo, disposição, precisa. Tanto para quem entra como soldado, como oficial, tem que ter disposição. Senão você vai acabando se encostando na profissão e fazendo coisas que demandam menos disso. Mas como sempre muito ativo, aí eu gostava de subir em pedra, entrar no fogo, em soterramento. O Corpo de Bombeiro é a instituição mais bem avaliada pelos brasileiros. Recentes pesquisas mostram isso.
É difícil alguém que não gosta de bombeiro, né? Usa farda, é meio que herói. Mas esse eu sei que traz um fardo, isso é uma responsabilidade. Cada vez que uma criança, cada vez que alguém pensa que aquele camarada ali é a salvação da vida dela, isso eu imagino que deve ser um fardo psicológico grande, porque nem sempre dá pra salvar, às vezes dá ruim, né? A gente, assim, é responsabilidade, mas acho que a gente não olha, eu não falo por mim não, falo ali pelo sentimento das pessoas com quem a gente convive. A gente não olha isso como um fardo, mas olha como uma responsabilidade. Sabe que, poxa, faz aí o que tem que fazer, se desgasta. Mas às tem vezes aquele dia que vai um pouquinho além, porque você sabe que eles estão esperando isso da corporação. Tem um dia que tu vai, ou que já foi, ou que tua equipe foi, porque hoje você é tenente coronel, imagino que você já não vai mais lá no campo pegar o boi pelo chifre lá, né? Agora tem uma turma que vai no teu lugar. Tem quase um ano que eu falo assim, puxa, agora eu larguei a parte legal do bombeiro e tô vivendo uma outra parte, mas tá bom, a gente tá lá preparado, mas eu tenho parado um pouco com a parte bacana do corpo de bombeiro, que é exatamente essa de estar lá na rua, né? Assim como médico, algumas coisas não são possíveis. Às vezes dá errado. Às vezes não é possível mesmo. Qual é o sentimento, cara? Chegou ali, estava acontecendo uma situação, já aconteceu isso com você? Puxa vida, se eu tivesse... Nossa, não deu. Vamos lá, a gente tem algumas máximas lá. Primeiro é que, assim, a intenção nossa é entregar uma vítima no hospital, quando a gente está falando de pessoas, numa condição melhor do que a gente encontrou ela quando a gente chegou na ocorrência. Isso é algo que a gente persegue. Cara, às vezes ela tá lá numa situação clínica muito ruim, ela tá com uma lesão muito forte, ela tá presa e ela tá soterrada, ela tá presa em umas ferragens, ela tá queimada, o que for. Só mexe com desgraça também, não, né? Não, mas tem a parte boa. E assim, conseguir pegar essa vítima e entregar ela numa condição melhor no hospital é muito bacana, né? É muito bacana. Imagina a satisfação. E assim... essa é uma das máximas. Outra que a gente... ela só serve para emergência, tá bom? Porque assim, é importante a gente pensar um pouquinho nas coisas, refletir antes de fazer. Mas ali na emergência a gente costuma dizer que não existe decisão mal tomada. Não existe decisão ruim. Ruim é não tomar a decisão. Então, quando você vê ali o fogo avançando, que você vê a água subindo, coisas desse tipo, um produto perigoso, aquela nuvem de fumaça se espalhando... não dá tempo de não tomar decisão. Então, tome a decisão, escolhe uma técnica e vá. Se em algum momento você perceber que precisa de algum ajuste, faça, mas não pode ficar parado. E o que isso traz pra gente? A gente procura se lamentar pouco por esses erros. Nem dá tempo, talvez. Não, mas depois, né? Uhum. Depois, quando você volta pro quartel... folga. Não na folga. É muito comum, até para que a gente evite e tente separar esse ser humano desse super-herói, vamos dizer assim. Isso é padrão, né? Quando você retorna pro quartel de uma ocorrência em que teve vítimas que não estavam numa condição muito boa, ou que se perdeu muito patrimônio, ou que aconteceu alguma ocorrências relevantes, o pessoal sempre para, né? Chega lá, passa uma água na cara, toma um café, alguma coisa do tipo, vai sentar, vai se reunir e vamos conversar sobre aquilo. Mas dá um clima de vestiário de time que perdeu de 3-0? Não. Todo mundo fica meio cabisbaixo, meio borocochô, caramba. Isso... O Dinho, eu tive a felicidade, eu nunca estive numa ocorrência em que a gente perdeu um bombeiro. Então eu não sei te dizer se isso acontecesse. Tipo naquele caso Brumadinho lá, que muitos heróis... teve o World Trade Center nos Estados Unidos, os caras no trabalho se lascaram. Não, a gente teve já algumas perdas de bombeiros militares aqui no estado do Espírito Santo, nesses 25 anos que eu tô na corporação. Então, isso aí deve ser algo muito ruim. Graças a Deus, eu nunca presenciei. Mas mesmo quando a gente perde vítimas, enfim, quando você olha e você fala, poxa, a coisa não saiu da melhor maneira possível, não é um clima de derrota, é um clima de, olha, a gente tem que ter a consciência, fizemos o que entendemos que era o melhor a ser feito, nos doamos com o melhor de que a gente podia, fomos até no limite do nosso esforço, do nosso conhecimento, dos equipamentos que nós tínhamos. Poxa, mas olha, se essa decisão tivesse sido assim, teria sido um pouco melhor, se tivesse decidido tal coisa, teria sido melhor. A gente avalia isso, mas não com um clima de time... Perdemos. Não perdemos, porque no final das contas,
dificilmente a gente vai numa ocorrência em que a gente perde. A gente sempre consegue salvar alguma coisa. Tem uma história que a gente fala assim, né? Você nunca foi num velório e tinha um carro sendo enterrado, porque a gente não conseguiu tirar as pessoas que estavam presas dentro do carro. No final das contas, a gente vai conseguir tirar, de um jeito ou de outro. Melhor para a vítima, não tão melhor para a vítima, e o treinamento constante, as ferramentas adequadas, é exatamente para a gente conseguir tirar mais rápido e com a vítima numa condição melhor. Então, isso a gente busca, mas a gente sempre consegue. Alguma coisa a gente sempre vai conseguir. Então, sempre tem algo para comemorar. O copo meio cheio, meio vazio, aquela a gente melhor sempre a gente olhar o copo meio cheio. A gente sempre tem condição de procurar alguma coisa melhor. Agora, no começo, eu imagino que era mais difícil, né, coronel? No começo, a coisa era mais complicada, né? No começo, você fala o quê? No começo da carreira. Você se deparar com uma ocorrência mais chocante, mais impactante, acho que isso... imagina a primeira ocorrência pesada, vamos assim dizer, que você teve que atuar, pô... É tudo novo, é tudo diferente. Eu lembro... Por mais preparado na academia que sejam... Não, você realmente, aos poucos, você vai adquirindo uma certa casca, né? Então, eu acho que eu lembro mais de ocorrências que eu atendi há 20 anos do que ocorrências que eu atendi há 2 anos. Talvez os detalhes, marcaram mais, né? O rosto das pessoas, é mais fácil você lembrar de coisas lá de trás do que o que foi acontecendo ao longo dos anos, exatamente porque você vai aprendendo, junto com os colegas ali, com a vivência, e só chegou, fez ali um brief da ocorrência, conversou, cara, deixa pra lá, tenta não se envolver muito pessoalmente com aquilo ali, porque isso te fragiliza bastante. Vou contar uma história pra você. Quando... agora começa a revelar algumas coisas que... vamos lá, tá bom. 2007, quando caiu o avião da TAM. Da TAM, Fokker 100. Lá no aeroporto de Congonhas. Por uma coincidência, eu estava em São Paulo com um grupo fazendo um treinamento. Foi a primeira vez, olha só como é que as coisas vão evoluindo, né? Primeira vez que a gente juntou bombeiros no Brasil para poder treinar, fazer desencarceramento em caminhões. O Corpo de Bombeiros de São Paulo conseguiu uma parceria com a Ford cedeu alguns caminhões, não existia curso, não existia nenhum treinamento formatado, a comunicação não era tão fácil igual é hoje, integração por conta de WhatsApp, mas a gente já conhecia alguns grupos de instrutores por telefone ali, se ajeitamos, se reunimos lá em São Paulo, a gente estava lá num grupo de bombeiros, instrutores nessa área já, e quando caiu o avião, então a gente pegou e deslocou para lá. Afinal de contas, a gente trabalhou 2 dias lá, uma experiência bem interessante também, mas neste ponto de se blindar, eu lembro que eu contei isso para minha namorada na época, hoje é minha esposa, e ela falou assim, gente, mas que absurdo que vocês faziam um negócio desse. Aí eu conto qual é o absurdo. Que absurdo é esse? Você tá ali em frente às câmeras, tenso, complicado, você tá lá dentro, um espaço com muita fumaça, ainda combustível queimando, pedaços de vítimas, uma situação assim terrível, calamitosa, exatamente, ali, com pouca informação ainda, exatamente de como que aquilo poderia evoluir, e aí você tinha os turnos de trabalho, então ali dentro uma situação de tensão total, muita atenção ao que estava acontecendo, tensão e atenção, e aí quando você tinha lá os seus 15 minutos de refrigério, ia fazer a troca, né, a gente brinca e fala que é refrigério e paz. Na hora que você estava lá, você estava atrás de uma viatura, comendo lá um sanduíche, algum café lá que aparecia, rindo e contando piada. E eu falei, pô, mas... Insensível! 100 pessoas mortas ali. Se a galera vê isso aí... Isso, tem 100 pessoas mortas ali. Mas, cara, ou você faz isso, ou você desaba junto. Sim. E é sempre um dilema difícil disso daí, porque... você pode ser interpretado como falta de sentimento, falta de empatia com aquelas vítimas. No mundo de hoje, então, cheio do mimimi, meu exatamente. Deus. Mas ou é um sorriso isso durante uma ação. Ou é isso, ou você ou você sucumbe. Você precisa se blindar um pouquinho, ou você sucumbe. Então... Agora, Sossai, dentro dessa questão de salvamento, me ocorreu aqui uma questão importante. Qual é o critério, hein? Chegamos aqui... agora o acidente é meu, então eu vou colocar do jeito que eu desenhar aqui, hein? Não fica bravo com o meu acidente, não. A ocorrência é minha.
Nós temos aqui uma série de situação, um incêndio num prédio. Quem que salva? Como é que faz um planejamento imediato? Chegou, tomou pé, esse prédio vai cair, não vai, tem condições de entrar para salvar, salva por cima, salva por baixo, apaga com a mangueira o fogo. Como é que se desenha essa cena? Vamos lá. O incêndio aí tá vendo? São coisas que é complicado falar assim, mas vamos lá. Incêndio é muito bacana. Incêndio... Porque no final das contas... Pois no final das contas você está treinando para atender aquilo. Você está ensinando pessoas para se comportar bem com aquilo. Então, eu lembro de um colega, ele já foi para a Reforma, Coronel Ribeiro. Reforma é aposentadoria para nós civis. Isso, ele foi uma pessoa que me ensinou bastante, devo muito a ele ali dentro da corporação, mas ele falava assim, olha, um cidadão comum lá, o currículo dele é os projetos que ele participou, os cursos que ele fez. O nosso currículo são as ocorrências gigantes que você atendeu. A quantidade de ocorrências, de complexidade que você Quanto mais difícil, melhor qualificado é o profissional. Que você foi submetido, isso daí. E eu lembro, eu tinha 2 anos de formado. A formação são 3 anos, né? Mas durante a formação você está trabalhando já ali também, você faz muito estágio. E eu lembro que eu tinha 2 anos, depois que eu tinha voltado para o Espírito Santo, para atuar aqui na corporação, que eu assumi o serviço um dia e falei assim, rapaz, não preciso me ficar preocupado com quem está trabalhando comigo, aprendi o que eu tenho que fazer. É interessante, porque é isso aí, chegou no incêndio, e agora, o que tem que fazer? É isso. E poucas ocorrências, vai passando os anos, 10, 15, 20 anos. Geralmente são quantos caras? Uma equipe padrão, média? Hoje você tem, a maior parte das viaturas nossas, o padrão é 4 bombeiros no caminhão e 3 bombeiros na ambulância. Certo. Então, esse primeiro socorro, ele é feito... Uma equipe de 7 caras. Se é uma ocorrência que merece, vai mais reforço. Vai 7 camaradas. Agora, existem alguns quartéis que estão mais no interior do estado, que eles só tem 3 camaradas de serviço por dia, para ocupar a ambulância e o caminhão. Que beleza, hein? E aí, espera-se que venha o reforço das unidades que estão próximas. É uma forma que o bombeiro encontrou de capilarizar e de chegar mais rápido na ocorrência, né? E chega, faz um primeiro atendimento e vai. Mas o fato é que o tempo chega... a surpresa, ela se dá depois que você está lá, sei lá, 20 anos de serviço, e você chega numa ocorrência e fala assim, eita, essa aqui... É nova. É nova. Caramba... Isso isso aconteceu algumas vezes depois de... Não tem um manual, né, pô? Putz, não tá funcionando aquilo que estava no manual e você tem que criar. Mas o fato é que, via de regra, incêndio é um negócio legal e a gente sabe o que tem que fazer. Então, nesse exemplo que você falou, tem um prédio. Botei fogo no prédio. Não. Na minha hipótese aqui, na minha ocorrência, alguém botou lá, pegou, começou lá no ar-condicionado. Isso, tá bom, vamos lá. Toda ela, quando a gente fala de prédio, isso é até interessante, porque pegou fogo uns 2 meses num prédio aqui na Praia do Canto. Aqui na Praia do Canto pegou um incêndio, 9º andar, 13º andar, um local alto, que não tinha escada que chegava, nem precisava chegar. E ali a gente conversava e havia uma insistência de quem estava conduzindo a entrevista, mas o bombeiro tem escada para chegar lá, vai tirar com a escada, como é que tira? Quando você pega um prédio desses, essas edificações nossas aqui no Brasil todo, assim, o Espírito Santo não é diferente, ele começa no projeto. Os prédios nossos são muito seguros. Então, teve um incêndio, a menos que a pessoa ela não tenha nada de informação ou que ela tenha alguma dificuldade de mobilidade, as caixas da escada, caixa de escada, né? Escada de emergência. A escada de emergência ali, todo aquele ambiente da escada de emergência é um ambiente seguro, projetado para não ter fumaça, projetado para ter aquelas... Não, mas no meu prédio tá pegando muito fogo, só sai. Não, mas eu ainda saber o pau assim, quebrando. Você vai sair pela escada. E aí, porque você falou assim, a primeira preocupação é vítima. Então, é isso que eu quero saber. Agora nós vamos fazer a dinâmica do salvamento aqui. Beleza. Você chegou, fez uma análise da cena, o prédio não vai cair, tá segura a área de salvamento. Quem que salva primeiro? Lá tem tias, mulher, tem vovôs, tem criança, e... tem adulto, tem jovem. Não dá pra salvar todo mundo de uma vez. Situação de... Como é que é essa regra? Uma situação de risco iminente. Tá por exemplo, um avião, alguma coisa assim, risco iminente é quem tá na frente. Vai, sai todo mundo. É o que der? Isso.
Numa ocorrência em que você tem, por exemplo, um acidente rodoviário com um ônibus, 2 ônibus, 20, 30, 40, 50 vítimas, aí a gente vai fazer uma triagem e vai tentar vai dar assistência para quem está pior primeiro. E aí existe então um método... gravidade. Por gravidade. Quem está pior recebe primeiro. Aí. Isso se a situação grita mais alto? está estabilizada. Sim. Normalmente, quem está gritando mais alto, ele já está falando algumas coisas para você. Primeiro que ele está falando, ele está vivo, ele está forte, porque ele consegue, ele está respirando, se ele não estivesse respirando, ele não estava gritando. Então, normalmente, quem está gritando não é prioridade pra gente, não. Exatamente. Mais um pouco aí. Exatamente. Quando a gente, assim, você estava falando de atleta, né? Quando a gente, jogador de futebol, quando o jogador de futebol cai e rola pra lá, rola pra cá, rola pra lá, rola pra cá, cenográfico. Quando um cai e tá quietinho, rapidamente, aí corre todo mundo, que isso é um problema. É mais ou menos isso. Então, a vítima num acidente, quando ela tá mais grave, ela tende a... Isso tudo nós estamos falando aqui de frações de segundos. O bombeiro tem que tomar decisão em fração de segundos. A gente está conversando aqui, mas isso... o cara chegou, passou o olho, ele já tem... Mas num incêndio, eu repito, um incêndio, situação de desabamento, deslizamento, aí não. Aí é todo mundo. Aí é frente. Mas se tiver... Deixa eu piorar, então, o fogo aqui no prédio, então. Na mesma cena, tem pessoas diferentes. Quem que você vai pegar primeiro? Quem estiver na frente. Quem tiver na frente. Mas tá um do lado do outro. Aí você vai escolher na hora. Porque é o seguinte, o objetivo é salvar o maior número de pessoas possíveis. Sim. Quem tem mais condição de ser salvo numa condição dessa daí que você está colocando? Quem está mais próximo da saída. Então já tira ele, é um a menos. E o outro, já tira ele. Ou tira os dois de uma vez só. Uma vez conversando com outro colega, bombeiro, ele fez uma fala para mim, você veja se ele estava certo ou se mudou. Porque esses protocolos também eles vão mudando de acordo com sendo atualizados e coisa e tal. Eu perguntei para ele falou para mim assim, primeira regra, proteger a minha vida. Bacana. Eu tenho que ver como é que é aquilo ali, porque se eu entro pra salvar um cara e o negócio desaba, foi ele, foi eu. Segunda regra, proteger o meu colega de trabalho. Eu e ele temos que estar bem pra salvar os outros. E depois, as demais vítimas. Essa coisa do bombeiro herói aí, ela é com algumas ressalvas, né? O super-homem, ele já tem o EPI dele nele mesmo, né? Já é de ele aço, já é de aço, a gente não. Então, quando você coloca um capacete, uma roupa de combate a incêndio, a balaclava, a luva, você tá com o equipamento adequado, você tá se protegendo. Então, porque se você não tiver bem, e assim, se algum bombeiro se machuca numa ocorrência, cara, desestabiliza todo mundo. Perdeu força de trabalho. Não, nada mais funciona direito. Não é aquela coisa de filme que atirou do cara que tá do seu lado e você continua indo pra frente. Não é assim no mundo nosso de bombeiro. Então, há uma preocupação enorme. Não se machuque. Então, cuide da sua segurança. Olha, avalie antes de entrar. O seu companheiro é a mesma coisa. Não deixa ele fazer alguma coisa... Não seja um emocionado, né? Tem um menininho chorando ali, eu vou entrar. Aí pronto, entrou, caiu a parede. Mas olha só, via de regra, a gente tá bem equipado. A gente já chega na ocorrência bem equipado para estar em condições de entrar e fazer o que tiver. Deixa eu contar uma história que aconteceu domingo retrasado. Histórias, adoro. Foi um incêndio... Quem atendeu foi o pessoal de Colatina, mas eu estava no plantão de supervisão e acompanhei a ocorrência, né? Fui ali. O que aconteceu? O pessoal estava numa casa, era um incêndio e não era uma casa grande, mas segundo eles era a sala, passava ali por uma cozinha e os quartos, tipo um retângulo assim. E as vítimas estavam dentro do banheiro que estava no quarto, lá no fundo. E pela janela, elas gritavam. Só estamos aqui, a gente está aqui, não sei o quê. Só que da porta até lá no banheiro onde ela estava, era puro fogo, pura fumaça, camada densa de fumaça. Quando a gente fala camada densa de fumaça, eu estou falando que se uma pessoa estiver em pé, ela está pegando ali 600, 700 graus de temperatura. Ou seja, incompatível com a vida. E aí, o que o pessoal faz? Tem mais de uma pessoa lá. Tinha um pai, um neném e uma criança. Tá aí, 3. Tudo no mesmo cômodo. Foi o que você falou. O que o pessoal chegou? O que o pessoal que chegou fez? Isso é bacana, Dinho, porque mostra o fruto de treinamento ao longo de anos e anos e anos. Se fosse uma ocorrência dessa há 20 anos atrás,
o desfecho, 15 anos atrás, o desfecho teria Talvez sido não tivesse sido desastroso. Pois é, porque a tendência é chega e joga água. Se você joga água, toda aquela massa de calor que está naquela fumaça densa, o que você vai fazer com essa fumaça? Vai deslocar ela. Você empurra ela toda para onde essas vítimas estão. E às vezes aquela porta, mesmo com essa caloria intensa, a porta cede, ou o calor que vai entrando por debaixo da porta, pelas frestas que tem, cozinha quem está lá atrás do fogo. Então, assim, uma coisa é, você não pode sair jogando água loucamente. Então, se você é bem equipado, você vai resfriando essa camada de fumaça, aos poucos, com alguém lá atrás falando assim, calma, como é que tá aí, tá quente, para não jogar mais água e produzir mais vapor do que você pode fazer para não desestabilizar aquela cena. Então você vai aos poucos, ventilando, tirando aquela fumaça de dentro da edificação. Então um bom incêndio, quando a gente consegue fazer isso, é ótimo. Você combate ele de dentro para fora. Então você vai lá, nesse incêndio mesmo, estava pegando fogo no sofá, pouquinha água em cima do sofá, apagou o que estava produzindo aquele fumaceiro enorme, mas era só o sofá que estava pegando fogo, gerando uma condição incompatível com a vida, e o bombeiro consegue chegar lá, porque ele já chega todo equipado, então ele vai lá, entrar lá 200, 300 graus, abaixadinho, ele consegue, com o equipamento que a gente tem, cessou aquela fonte de calor, resfria aquela fumaça, começa a jogar aquela fumaça para fora, aí sim, você abre a porta, aí no caso lá, eles pegaram o neném primeiro, mas já passaram com o neném num ambiente que era compatível com a vida. Aí saiu o neném, voltou, aguenta firme aqui, fecha a porta, a temperatura lá onde ele estava já não estava tão alta, mas assim, aí voltou, pegou outra criança e veio andando junto com o pai. Então é um processo de ir tirando do caminho daquela vítima aquilo que é incompatível com a vida dela. Esse é o ideal, tá? E eu fico feliz que, por exemplo, a gente conseguiu fazer isso. E não é nem na Grande Vitória. A gente fez isso no interior. Então, o bombeiro que está atuando lá em Barra de São Francisco, que está atuando lá em Mimoso do Sul, que está atuando aqui na Grande Vitória, é o mesmo treinamento, o mesmo equipamento e a mesma técnica. E é legal ver o pessoal conseguindo produzir bons resultados assim, né? Coronel, e os populares? Eles ajudam ou atrapalham? Porque na hora do afã ali, do desespero, eu vejo em algumas ocorrências, em algumas situações, que os populares acabam meio que atrapalhando o trabalho dos bombeiros, porque o cara acha que com um baldinho de água ele vai contribuir, e aí prejudica. Isso é uma máxima? Como é que funciona isso aí? Popular pode ser uma bênção e pode ser uma maldição. Isso é um conjunto que vai depender aí da situação, que vai depender do próprio popular e vai depender da habilidade de quem está chefiando a ocorrência. Dizem que de médico e de louco todo mundo tem um pouco, porém eu acho que de bombeiro também, né? Todo mundo quer se meter. Apesar de que é interessante, né? A gente observa com a passagem do tempo, as pessoas eram mais ativas antigamente. Agora os caras querem filmar, né? Exatamente. Ninguém quer nem saber de ajudar. Cara, é interessante isso. É interessante. As pessoas, elas tinham mais vontade de estar ali fazendo alguma coisa. Hoje você já percebe as pessoas mais atrás, sempre com o telefone na mão. Então vamos lá. A gente pode usar, e é muito bom quando a gente consegue usar apoio dos voluntários que estão na cena. Mas volta naquela máxima que esse bombeiro falou contigo aí e que é algo que a gente tem nosso. Primeiro, você se preocupa consigo mesmo. Então imagina, você está entrando dentro de um ambiente de soterramento, por exemplo, ou um acidente de trânsito com muitas vítimas, em que você tem ali outros riscos associados. Risco de vazamento de gás, que pode gerar uma explosão, risco de exposição por contaminação por sangue, por contaminação química, e um monte de risco que está presente na cena. Como que a gente pega um popular que está de chinelo de dedo, short, camiseta, regata e coloca ele nesse ambiente? Então, teve um incêndio da Cacau Show. Foi um incêndio interessante. Linhares. Em Linhares, isso. Que ano foi isso? 23 ou 20... Não tem tanto tempo. Eu acho que foi dezembro de 23, por aí. O final de 23 ou final de... Não tem tanto tempo que tá queimado até hoje lá. Quando final a gente de 24, não lembro. Enfim, lá foi uma experiência interessante. Linhares tem muita empresa, né? Sim. Então a gente estava lá e a gente recebeu vários civis para ajudarem a gente na ocorrência, que era o pessoal da brigada de incêndio,
e bombeiro profissional civil e bombeiro, não bombeiro, o brigadista. O brigadista profissional e o brigadista eventual também, de várias empresas que estavam lá na região. Mas qual era a diferença? Os camaradas chegavam com capacete, os camaradas chegavam com uma roupa minimamente que tinha alguma proteção e minimamente com algum treinamento. Então foi interessante porque a gente tinha 4 frentes de bombeiro atuando na fábrica, em 4 pontos distintos, 4 equipes trabalhando. Então esse bombeiro ficava lá dentro 20, 25 minutos trabalhando. E aí ele precisava sair. Ele precisava sair ou para trocar o cilindro de ar respirável que ele estava usando, ou para esticar mais uma mangueira, ou para carregar o caminhão de incêndio. Aonde que esses voluntários dessas brigadas atuaram? Nessa hora. Então ele permitia que o bombeiro que estava lá, altamente extenuado, ele saísse, deitasse, contasse a piada dele, para dar uma distensionada, uma quebrada no gelo, se hidratasse bastante, enquanto esses voluntários que estavam com bom equipamento estavam próximos para poder trocar, eles tinham conhecimento, trocava o cilindro de ar, fazia o reabastecimento da viatura, trocava uma mangueira furada. Então é possível atualizar. Agora, esse da Cacau Show, né? Eu lembro que andando... Eu ia perguntar agora, deu pra ver um chocolate lá? Andando pelo... Sobrou um dedinho pelo menos pra pegar um chocolatezinho? Eu fui o primeiro oficial que cheguei lá pra comandar a operação, moro em Aracruz, acordei cedo, olhei o celular às 6h05 da manhã, eu vi a foto do pessoal que tava indo pra ocorrência. Eles tinham mandado a foto tipo 6h03. Aí eu já cheguei pra esposa e falei assim, leva os meninos na escola porque isso aqui vai precisar de gente. Passei no quartel Aracruz, já mandei o pessoal ir pra lá também, enfim, juntamos lá, né? O fato é que eu tava rodando as guarnições para comprar um trabalho. Eu falei assim, meu filho, para de comer chocolate, pelo amor de Deus, você vai morrer. Rapaz, você veio aqui para comer ou para trabalhar? Não, o cara trabalhava. Mas você viu o cara lá trabalhando, na hora que ele saía para dar uma descansada. Aqui, não custa nada. Nossa, muito chocolate. Um agradecimento ao pessoal da Cacau Show aí, ó. Cacau Show. E não era chocolate jogar, não. Era o pessoal da empresa que aparecia lá, tava igual garçom em festa, assim. Mas é justo, né? Vocês estavam salvando a empresa. Mas alguém ia ficar... Alguém deve ter o pico de glicose lá e alguém lá, meu amigo. Deve ter... Agora, Coronel, a gente sabe que o trabalho de bombeiro é um trabalho difícil. Eu já falei aqui que a responsabilidade de salvar vidas. Eu já falei aqui das pessoas que, no afã de ajudar, acabam atrapalhando. Agora eu pergunto pra você, de todos os métodos, de todas as ocorrências, não só as vividas por você, mas que você tem notório, qual é mais difícil? É incêndio? É ficar mergulhando naquele lago barrento buscando corpo, que às vezes um cara some lá, infelizmente, desavisado, vai nadar e se perde, isso acontece toda hora, a gente vê na televisão. É o acidente de trânsito, criança engasgada, porque também isso tem acontecido com bastante frequência, né? O cara, em vez de ir pro hospital, já vai direto pro quartel do bombeiro para buscar o socorro. Qual é a cena mais difícil para um bombeiro, normalmente, dessas? Bom, via de regra, a gente teme mais a ocorrência que ela acontece pouco. É a ocorrência que acontece sempre, você está sempre treinando, você está sempre conversando sobre ela. Então, esses exemplos que todos aí que você colocou são ocorrências que faz parte do dia a dia. Você pode não atender ela todo o serviço, mas pelo menos ali umas 2, 3 vezes por ano você vai estar envolvido com alguma ocorrência dessa. Mesmo, tem umas que são bem extenuantes, né? Elas não são complexas, mas elas são extenuantes. Os desabamentos eu acho que são bem chatinhas, né? Não desabamento, mas deslizamento de terra. Aí às vezes está associado, né? Corre a terra e você associa aquilo ali com um desabamento. O desabamento em si, você usa muito equipamento para fazer força, mas é um ambiente mais limpo. Agora, quando você tem terra, barro, lama misturado... Mas não é mais perigoso porque você entrar num prédio que está em desabamento? Não. Eu falo quando desliza a terra. Sim. É bem complexo isso daí. Eu imagino, porque às vezes tem uma pessoa que está viva numa ilha, né? Você não tem garantia de que a terra que não caiu não vai terminar de cair. Ela, como é que faz? Isso, vigia.
vigia. Você tem alguns indícios, por exemplo, você vê água minando do talude que está ali, isso é um indício perigoso, então a água está infiltrando e está passando. Você coloca alguém normalmente no topo do morro lá para fazer na crista lá do que desabou, para verificar se está mexendo. Coloca lá, bota uns equipamentos improvisados lá, mas é o suficiente para a gente perceber que, opa, tá movimentando terra. E combinar. Ouviu 3 apitos, larga tudo e sai correndo. Isso acontece, tá? Porque naquele caso do World Trade Center lá nos Estados Unidos, por exemplo, os bombeiros entraram para fazer um salvamento e depois acabou que o negócio veio abaixo. Vamos lá, mas o World Trade Center, ele foi um marco para os bombeiros do mundo inteiro. Um marco, principalmente no que diz a respeito a comandamento, unidade, integração das forças. Porque enquanto você tinha bombeiro subindo escada para fazer salvamento, você tinha bombeiro descendo, falando, olha, nosso comando mandou descer porque vai desabar. E o outro subindo falou, não, nosso comando não falou nada disso. Então, de lá para cá... Falha na comunicação, então, entre as equipes. Não é nem só comunicação. Existia já uma ferramenta chamada ICS, na época. A gente usa ela aqui no Brasil como Sistema de Comando de Incidente. Aqui no Espírito Santo a gente batizou como Sistema de Comando em Operações, que é uma ferramenta gerencial para lidar com essas crises, com grandes ocorrências. Pequenas também funciona, mas a gente usa bastante ela para lidar com ocorrências grandes. E ela se popularizou e se tornou quase que obrigatória, vamos dizer assim, nos Estados Unidos, e boa parte do mundo usa ferramentas muito parecidas, que é exatamente para evitar esse tipo de problema, né? Você ter a falta de informação circulando. Por quê? Não é comum um prédio, ele te dar aviso com mais tempo de antecedência de que ele vai cair. Uma estrutura de concreto. Sim. Não é comum você ser pego de surpresa com isso. Você pode ignorar os avisos. Sim. Isso aí é outro problema, falta de treinamento. Mas não é comum, você não vê histórias de bombeiros sendo soterrados em desabamentos. Porque tá lá, a informação tá lá, o edifício tá te dizendo, eu tô mexendo. Então você tem que sair de lá, entende? E se tiver uma vítima ali, você vai criar uma célula segura para assim, cai o resto, mas aqui nós estamos seguros, isso é comum. Então, mesmo em paralelo, né, enquanto tem gente trabalhando para, por exemplo, tirar uma vítima de um escombro, tem gente trabalhando para estabilizar aquele ambiente. Maiores danos. Isso aí, para estabilizar aquele ambiente ali, para que caso tenha uma recorrência, um segundo desabamento, aquele ambiente em que as pessoas estão trabalhando, ele esteja seguro. Ou que você tenha uma rota de fuga segura. Então, esse não é um problema. Agora, respondendo a sua pergunta diretamente, ocorrências envolvendo produtos invisíveis e que explodem é muito complicado, porque a gente não tem equipamento para te proteger de explosão, né? Uhum. Então, eu lembro de uma vítima uma vez que ela estava atentando contra a própria vida, ela tinha aberto o gás dentro de casa, ela estava comunicando com a gente do lado de fora, e em algum momento ela parou de comunicar, a gente parou de ouvir qualquer barulho, sentia o cheiro forte de gás pelo lado de fora da casa, e quem estava ali, tinha 2 bombeiros prontos para fazer a intervenção, em termos completamente equipado, com cilindro, respirando, pronto para entrar, e a gente tomou a decisão de, olha, arromba a porta e entra. E de fato ela tinha desmaiado. A gente pegou ela, colocou na viatura, levamos para o hospital. E um ambiente completamente gasado. Então é um ambiente que, naquele momento em que você entrou para tirar, se arma o relé da geladeira, ele explode. Fagulha. Ele explode. Entra, sei lá, um refrigerador, ele arma, ele pode explodir. Explode não, mas ele pode explodir e é grande. Tem vários relatos disso daí. E aí essa pessoa, ela conseguiu, algumas horas depois, ela cometeu suicídio. Fora de casa, ela cometeu suicídio. Esse queria mesmo, hein? Pois é. Aí, observe, eles queriam mesmo. Então, imagina se essa pessoa não tá desmaiada e ela só tinha ficado quieta. Na hora que tivesse arrombado a porta, ela poderia ter acionado o isqueiro que estava na mão dela lá do lado. Então, sim, esse perigo que ele tá presente, mas ele é invisível e para o qual você não tem equipamento para se proteger, esse é o que mais assusta a gente.
Você tá doido, rapaz. É um negócio extremamente complexo. Isso demanda ir devagar, isso demanda não agir com muita emoção. Mas como ir devagar, como ir sem emoção no momento que não tem tempo? Aqui é a equação, treinamento, né? É a equação mágica, né? É, exatamente isso aí. O bicho tá pegando, precisa resolver. Mas mesmo assim... E aí, às vezes, o isolamento, ele é por conta disso, né? O isolamento, ele é para evitar, às vezes, essa cobrança de que ela não ajuda tecnicamente. Olha como é que a cobrança... Eu vou contar uma outra história para você. Como que a cobrança... às vezes esse isolamento é importante e você tem que agir com calma. A gente já atendeu uma ocorrência ali na BR-101, entre Aracruz, perto de Jacupemba, entre Aracruz e Linhares, e o caminhoneiro, ele estava preso nas ferragens, e assim, em algum momento, a gente não gasta muito tempo para tirar alguém das ferragens. Eu estou falando, meia hora já é um tempo, é uma ocorrência extremamente complexa, gastou meia hora, tá bom? E eu percebi que aquela era uma ocorrência complexa. Na verdade, eu estava passando, parei, deu uns 15 minutos que eu estava lá e eu achei estranho, porque eu falei, pô, tá demorando. Aí eu fui lá conversar com o sargento, falei, o que que tá acontecendo? Ele falou assim, eu era major. Eu falei, major, não sei o que fazer lá não. Aí a gente foi lá, lembrei de um outro equipamento, falei, pai, traz tal coisa aqui, vai funcionar, coisa e tal. E à medida que a gente ia tirando as ferragens de cima daquele caminhoneiro, ele estava bem, lúcido, orientado, e estava com um corte muito profundo no braço, mas o médico da rodovia da concessionária já tinha funcionado, estava fazendo a reposição que precisava fazer, medicando ele, e num dado momento eu falei assim, olha, a sua ocorrência vai demorar. Vai demorar porque à medida que você ia tirando as ferragens, cada parte do corpo dele estava preso. Uhum. No final das contas, o pé dele estava preso. A última coisa, o cabo não tem um martelinho, o martelo que bate para testar o pneu, aquele martelo de borracha, sim, o cabo do martelo estava prendendo o pé dele. Então, depois, assim, ó, horas, a coisa demorou umas 5 horas. A gente conseguiu tirar tudo, agora sai, aí com a mão lá, pô, tem um pedaço de pau aqui, agarrando o pé dele, aí tira também. E aí, chegaram a aventar, não, vamos ter que amputar a perna. O médico que estava lá, não, nós precisamos amputar, coisa e tal, a gente vai fazer, coisa e tal. Eu falei, cara, ele consegue aguentar? Você consegue manter ele vivo? A mãe falou, não, a gente consegue. Eu falei, então, não vamos fazer isso não, calma aí, nós temos o dia todo aqui para tirar o camarada. Não sei que você falar que ele, né, a condição dele não pode esperar. Então, assim, calma, e vamos fazendo. No final das contas, ele tinha um corte, além daquele corte que estava sendo tratado no braço, no pé dele, ele tinha um corte que deve ter sido feito por esse cabo desse martelo. 5 horas para tirar. Não saiu andando porque não tinha condição, mas claro, sem fratura no pé. Que legal. Às vezes você pega e olha e fala assim, não vai que tem que fazer, não, calma, porque essa aqui é demorada, vamos estabilizar e vamos trabalhar para não... É aquela máxima, esse cara tem que sair daqui melhor do que quando a gente chegou. E é essa a ideia que a gente faz aí. Quando a gente se depara com uma situação difícil, hoje em dia, a gente falou agora há pouco aqui da turma do celular, da turma que está filmando, que quer botar na rede social. Isso dificulta o trabalho de vocês? Até para servir como um alerta para você que está assistindo. Qual é a opinião, qual é a mensagem que o bombeiro deixaria para o cidadão? Porque a galera já não bastasse saquear a carga, não tá nem aí pro cara que tá lá amassado na ferragem, lá gritando, também quer fazer a cena para ganhar like. Teve uma vez que tombou uma carreta de cerveja, né? Misericórdia. Cara, e a Polícia Rodoviária Federal, que dificuldade que eles estavam tendo, porque tinha um cara preso nas serragens do caminhão, tinha um corpo no carro que estava debaixo da carga e a galera, bicho, não quer nem saber. Saqueia cerveja quente e bebendo, e aquilo vocês, tudo como lá. É que é isso? Então, essa lida com a população, ajuda muito quando quem está lá respeita o isolamento que é feito. Ajuda muito, porque é difícil você trabalhar já com aquela pressão, às vezes vítima gritando, tem isso também, às vezes ela tá lá, e ela não tá gritando de maldade, ela tá gritando porque ela tá delirando. Sim. Às vezes ela tá brigando, ela já perdeu a noção, ela não sabe o que tá acontecendo, às vezes é dor, às vezes é só um desespero. Então você já tem essa gritaria, você tem às vezes o calor, a chuva, o calor do incêndio, às vezes o peso do equipamento de proteção individual, e aí você juntar isso tudo
a população cobrando é complexo. Então, é o suficiente pra gente quando a população respeita o isolamento. É o suficiente. Há bons anos atrás também, antes de ter essa obra da ponte, eu lembro que eu atendi uma única ocorrência de tentativa de suicídio na terceira ponte, que eu não travei a ponte. Eu quis fazer uma experiência. Na época não tinha o protocolo, hoje tem um protocolo que a gente já escreveu, a corporação já escreveu, pactuou com as outras agências, né? Mas eu tô lá idos de 2004, 2005. E aí eu atendi a ocorrência e falei, não precisa fechar a ponte. Vamos tirar esse cara aqui sem fechar a ponte. Travamos uma faixa e ficamos ali naquela tratativa, naquela abordagem com o tentante. Deu certo, tiramos, ele saiu, né, coisa e tal, depois foi pro hospital. Mas foi a primeira e única vez que eu fiz uma abordagem, a tentativa de suicídio, sem que se fechasse todo o trânsito. Por quê? Porque é impossível trabalhar as pessoas, a pessoa ela tá ali te dando uma atenção, aí passa lá, os as pessoas curiosos se metendo, passa, grita, fala abobrinha pula logo, cavalo! Isso aí. E aí todas as outras ocorrências de tentativa de suicídio em que a gente faz um isolamento generoso, né, largo, a ocorrência flui bem melhor. Ela flui Fica melhor. com tranquilidade para trabalhar, né? Sem falar que assim, rodovia é um negócio muito complexo, né? Às vezes a pessoa reclama, acha ruim, quem tá passando fala, não tem nada a ver com isso, por que travou o trânsito? Mas essa é uma ocorrência, você falou assim, o que assusta? Essa é uma ocorrência que assusta. A quantidade de profissionais, bombeiro, policial rodoviário, que são atingidos por motoristas que furaram o bloqueio. Você tem um monte de história de morte, de socorrista aleijado, porque alguém fura o bloqueio. Alguém quer ser espertão. Exatamente. Ou insiste, quer passar aí. Então, isso atrapalha bastante. O incêndio já é um negócio mais complicado, né? Porque a própria fumaça já bota o cara pra correr. O incêndio a gente não tem muito problema com isso, não. Agora, a vida de vocês não é só mexer com coisas ruins e fatais. Tem umas coisas engraçadas que acontecem às vezes. Que papo é esse aí e acontece muito, o negócio das abelhas aí. Me conta isso aí, cara. Rapaz, abelha, ó. Eu lembro uma vez que a gente tava tirando a abelha. Aquelas coisas, né? Quando você é recém-formado, você faz umas bobagens que depois você aprende que você não pode fazer. Tinha uma abelha num portão, de uma garagem. Portão de uma garagem. E atendendo não, porque assim a gente faz quando a abelha está fora do ambiente dela, está no ambiente urbano, está atacando, a gente já tem tratativas disso com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, então você tem protocolos, é possível fazer o extermínio dessa colmeia. Se você não tiver meios ali de capturar adequado, você faz o extermínio da colmeia. Então isso, é crime ambiental. Não é. Isso já está devidamente pactuado com o Ministério Público. Agora, né? Então assim, dependendo da condição que aquilo está, aquela abelha ela precisa ser retirada. Ela está colocando a vida de todos os seres humanos em risco ali. Real. E ali, mas de novo, né? Isso antes da gente ter protocolos bem estabelecidos. A coisa evoluiu bastante, claro, né? Claro. De alguns bons anos para cá. Eu sei que alguém pegou e falou: não pode matar a abelha, não sei o que e tal. Mas tá bom, rapaz, o bombeiro resolveu ensacolar a abelha. Sacolar a colmeia, o enxame. E era um enxame migratório, então não tinha muita. E pegou a sacola e abraçou. Que ele abraçou, a gente estava ali, quem estava mais próximo, com a roupa ali de apicultor, tranquilo. Mas quem ficou para trás... Se enrolou. Até aí, ruim, né? Até aí tá ruim. Mas ficou pior. Enquanto estava lá nessa ocorrência, o motorista ouviu o rádio da viatura chamando, tinha acontecido um acidente automobilístico com vítima presa nas ferragens. E aí tá lá o bombeiro segurando a cheia de abelha, o que faz com aquilo? Pulou todo mundo pra dentro da viatura. Uhum. As abelhas que estavam dentro do saco ficaram dentro do saco. Levou a abelha pra dentro da viatura. Que ideia genial. Aquela que estava dentro da sacola ficou dentro da sacola. As que estavam do lado de fora entraram junto. A rainha devia estar ali dentro. E aí saiu, bombando com a viatura.
E aí, essa eu tenho que contar, eu era aluno na época, eu tava lá, eu vou facilitar a questão, você fica aqui falando e pensando quanto pode contar e quanto não pode. O que tá vindo na sua memória? Eu era aluno e isso aconteceu lá em Brasília, tá bom? Então, aí eu sei que foi. E aí, lá pela Santa, o motorista falou assim, o tenente que estava conduzindo a ocorrência na viatura, era cadete, aluno, estava no banco de trás com outros 2 bombeiros, e ele falou assim, não dá, tenente, não dá, para aí, eu vou bater as viaturas. Aí ele encostou a viatura assim, na hora que ele encostou a viatura, isso era de noite, na hora que ele encostou a viatura, tinha um muro assim, que a mim pareceu um terreno baldio. Uhum. Aí o bombeiro tava lá com a sacola, pegou e jogou as abelhas. Na hora que ele jogou as abelhas, ele falou, tenente, é um cemitério, tenente. Eu falei assim, não, pode ter, já era, já tinha jogado. No final das contas, a gente chegou na ocorrência, fez o desencarceramento, voltamos e ainda tinha abelha picando a gente. Rapaz! Imagina, você faz, tirando a pessoa presa das ferragens, e com a abelha rodando. Só. Foi uma que loucura, beleza, hein? Aí tem isso, tem corrida de gado. Eu lembro também, está caminhando para poder apagar o incêndio, vegetação lá, passando. Quando você olha assim, ó, aquela manada, aquele monte de boi, de uns 10, 15 boi vindo, vaca correndo atrás. Aí só deu bombeiro correndo para tudo quanto é lado. Perna pra que te quero. Larga equipamento para trás, outro carrega equipamento. E essas coisas todas vão acontecendo assim. Então tem umas histórias boas. Isso é bom, tá vendo? Nosso programa Vida de Bombeiro tem umas aventuras também, né? Além da adrenalina em alto nível para fazer salvamentos, tem umas adrenalinas também engraçadas. Coisas boas, tem legal, coisas boas. Legal. Aqui no nosso programa a gente tem uma fase aqui já encaminhando no final em que a gente quer saber a opinião. De alguma forma eu vou encurralar os meus convidados para que eles possam emitir opinião sobre algumas pessoas. Vamos beber aqui uma aguinha então? À vontade. Porém, todo mundo é amigo de bombeiro. Bombeiro é a instituição mais bem avaliada, como a gente já falou aqui. Eu não encontrei ninguém que eu pudesse colocar aqui para você opinar especificamente sobre essa ou aquela pessoa, porque, como eu disse, bombeiro é amigo de todo mundo. Ainda bem. Você deu sorte. Mas eu trouxe situações, aqui. Então. Vai aparecer aqui. Eu queria que você dissesse para mim, de forma objetiva, porque o nosso tempo já tá exíguo, o que você pensa dessas situações aqui, quais as irritam mais a categoria? Porque eu imagino que quando toca lá o telefone, tem umas situações que o cara fala, bicho, esse cara tá ligando pra tirar o gato em cima da árvore, os caras devem ficar bolados lá no batalhão. Mas vamos lá. Situação 1. Salva-vidas de prefeituras. Eu sei que é cumprindo a lei, eu entendo que a prefeitura contrata o treinamento, eles são qualificados para prestar o serviço, mas eu imagino que não chega nem perto da habilidade de um profissional bombeiro militar. Isso irrita vocês quando vocês têm que ir participar de uma ocorrência porque esses camaradas não deram conta do serviço? Aí você quer me colocar no estreito mesmo, né? Vamos lá, olha só. Mas essa eu achei que ia ser leve. Vou falar de coração aqui. Graças a Deus, a gente conseguiu achar essa solução de guarda-vidas civis nas praias. Porque no verão, o efetivo que as prefeituras colocam de guarda-vidas civis na praia, somando de ponta a ponta, é metade do efetivo do bombeiro. Então, assim, se não tivessem guarda-vidas das prefeituras trabalhando na praia, a gente não tinha condição de ajudar. Eles se tornam mais uns olheiros, digamos assim. Não. Quando o bicho pega mesmo, eles acionam, são vocês quem tem que resolver o B.O. Não, mas ele tá ali na hora. Você pensa que tem alguém ali se afogando. Tá ali, na praia, na arrebentação, se afogando. Quanto tempo essa pessoa tem para poder alguém ver, ligar, sonar a viatura, chegar lá? Ele não tem esse tempo. Então aquela resposta, pronta resposta do guarda-vida ali, do salva-vidas, a gente chama de guarda-vida, ela é fundamental. E o treinamento que eles têm, quase todas as prefeituras fazem esse treinamento do Corpo de Bombeiros. Aí você fala assim, tem uma coisa que chateia? Tem. Quando a prefeitura não firma convênio com o bombeiro e quer ter voo solo. Isso deixa a gente um pouco... Poxa, nós estamos aqui, sabemos fazer o serviço, estamos dispostos a treinar, fiscalizar os guarda-vidas, que é o trabalho. Quase que a totalidade dos municípios Sim. do litoral capixaba trabalham em parceria com o Corpo de Bombeiros. Então o pessoal vai lá, faz o treinamento. Qual é o treinamento deles? Cara, naquele mar, naquela praia,
treinar, recebe o equipamento e vamos lá. E faz isso incessantemente. Mas então, tem para um chassi, chegar lá e tirar o camarada d'água, a gente acredita que ele vai fazer. É do comando. Agora eu posso falar como cidadão comum. Chassi de grilo? Tem uns chassis de grilo aí nas praias aí. Eu falo, rapaz, quem passou? Quem aprovou esse cara pra ser guarda-vida? Não, pô, faz o seguinte, faz o teste. Vai lá, pede socorro e espera lá o cara ir lá pra você lá. Você vai ver. Você só acorda antes dele fazer a respiração boca a boca, tá? Doido, na hora que ele te pegar, você... Nem brinca com o negócio te desse. Tirou da água, você fala assim, tô bem. Esquece essa conversa, tá ficando estranha. Vamos aqui. Engarrafamento de trânsito. Vocês estão na viatura, o cara não sai da frente nem por reza braba. Quantos elogios vocês fazem aí? Isso aí irrita. Aí você acertou. Agora é o seguinte, o certo é as pessoas sempre deixarem a via da esquerda aberta, né? Você está ouvindo a sirene de longe, vai liberando a faixa da esquerda, para evitar que a viatura tenha que ficar fazendo aquele zigue-zague, passando entre veículos. Isso não é bom. Por quê? Porque isso pode gerar incidente, né? Isso e pode normalmente, bater. Coronel, os caras só vão saber a importância de uma viatura tentando passar no trânsito quando for com eles ou com alguém deles. Infelizmente é assim, né? Ó, eu vou falar pelo Corpo de Bombeiros, pelo treinamento que a gente faz e divulga dentro do bombeiro. Você nunca vai ver uma ambulância do bombeiro, um caminhão de bombeiro com sirene ligada que não seja para uma emergência. Porque é irritante, cara. É legal? Não é legal. Aquela sirene lá dentro faz uma barulheira enorme. Estressa. Ninguém tá com sirene ligada porque acha bonito, eu tô com pressa para passear, tá na hora do meu almoço. Não existe isso. Falo em relação ao Corpo de Bombeiros. Eu não conheço as outras forças tão bem para poder falar da cultura. Mas culturalmente, ouvir um caminhão, um carro de bombeiro, pode sair da frente. Sai. Vai. Muito bem. Outra situação que deve irritar muito. Vamos lá. Eita! Quando vocês estão andando, ou mesmo no seu dia de folga, ou tá a trabalho, você olha pro lado, você vê o Zé Graça bebendo na condução. Aí a gente olha e fala assim, ó o cliente aí. Me chama de cliente. Ó, você tava falando mais cedo, tem 2 lá pra salvar, o que você faz? É claro, a gente vai no mais grave. Mas bota os 2 lá em igualdade. Os 2 estão graves. Os 2 estão na mesma condição de dificuldade e aí eu não soube te responder como é que desempata, não é isso? Aí você desempata, esse aí é um bom critério de desempate. Bebendo ao volante é o primeiro a aí tem lá num lado, você tem um camarada que tá na mesma condição, tá bom? Vamos lá, não sobrou nada para desempatar. Tá. Aí você olha tá cheio de garrafa dentro do carro e o outro uma Bíblia. Eu vou deixar pra você responder essa daí sozinho. Comenta aí, aqui embaixo aqui, qual você salvaria primeiro. Outra situação interessante que deve irritar muito vocês. Criança em risco, desatenção dos pais. Que eu imagino que não são poucas as ocorrências. Eu botei o exemplo aí do menino mexendo no fogão. Isso deve irritar muito, né? Pois é, isso aí, assim, a benevolência, ela vai quando a gente acredita que a pessoa está na ignorância, agindo na ignorância. Então, assim, o trabalho de prevenção nosso, que não deve ser só do Corpo de Bombeiros, eu acho que ele tem que ser partilhado pela escola, por todo mundo, pelas igrejas. É um trabalho que a gente fala de aumentar a percepção de risco. Então, assim, tem que ser claro para uma família, ou pra qualquer em qualquer situação, falar, meu amigo, não faz isso, porque isso vai dar problema. E às vezes a gente sabe, né? Sabe que vai dar problema. Sabe. Tem alguém do lado falando assim, sai daí, que isso vai dar problema. E ainda assim a gente vai, faz. Eu preciso trabalhar, eu posso deixar meu menino em casa Poxa, com 4 anos de idade, 5 anos de idade. Isso aí é complicado, isso aí é triste, ainda mais envolvendo criança. Convidar o problema, né? Convidar o problema. É triste, é isso sim, isso irrita, porque assim, ele vai pagar pela ignorância de alguém que deveria cuidar dele. A última situação que nós temos aqui, que essa aqui agora, se você achou que a primeira te colocou na cruzeta, eu acho que essa aqui vai colocar mais. Incêndios de grande porte, Mata Atlântica. Narrativas políticas. Vocês são reféns das narrativas. Vocês que eu digo profissionais que lidam e trabalham com isso. Ora tá queimando mais, ora tá queimando menos. Para vocês, diminui ou aumenta? Não, o número de ocorrências, estatisticamente, ele segue bem claro pra gente aí. Quando você pega nessa época de fim de ano, entre novembro até agora, meados de abril aí, você tem um número bem menor de ocorrências de incêndio e vegetação. A gente tem mais problema com chuva, deslizamento, alagamento. Aí vai dando essa parte agora, no meio do ano, que vai secando.
Quando chega lá para julho, agosto, setembro, meu amigo, às vezes tá espirrando, tá pegando fogo em vegetação. Então a corporação ela meio que se adequa para esses 2 grandes períodos do ano. Aí tem um negócio de São João, tem um negócio de balão, tudo Aí potencializa, fala, né? aí irrita. Aí é o camarada que quer queimar a folha que ele catou no quintal, é o camarada que quer limpar um lote tacando fogo, é o camarada que quer queimar lixo, é o desgraçado do cara lá que... Aí esse aí é o que mais irrita. De vez em quando pega, você tá andando na rodovia, aí você vê um foguinho e você vê lá um caboquinho andando lá assim, ó, do nada. O desgraçado botou fogo lá, cara. Bota fogo. Tá lá, bota fogo, tá lá olhando, sozinho, do nada. Aí você pega, porque isso é crime, tá? Isso é crime de incêndio. Então não taque fogo em vegetação, que é crime de incêndio. Quando aquilo fica restrito à beira de rodovia, é chato, é só um problema. Um lote, um terreno baldio, é problema para vizinhança, é trabalho, nós temos lá que pagar. Mas às vezes isso passa para extrato de vegetação nativa, e aí sim põe um problema. Às vezes você tem incêndio que demora 4, 5, 10 dias para você conseguir apagar. Teve um incêndio grande em Soretama, o último que a gente teve aí, deu, sei lá, uns 15 dias de operação. Deus me livre. E você segurando o incêndio, tentando segurar, mas apagar mesmo só quando vem chuva para apagar determinados incêndios. Então, incêndio e vegetação, esse aí deixa a gente chateado quando é ação humana. Tenente Coronel Lucas Sossai, aqui no nosso Conversando com o Dinho Martins. Bombeiros definitivamente é a última instância, é onde todo mundo pede socorro, é onde todo mundo grita. Dizem que é na polícia, mas eu acho que na verdade é mais não, no 93 mesmo. A polícia chama o bombeiro de vez em quando, velho. Meus amigos da polícia aí, ó. É verdade. Coronel, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa, por ter cedido aqui tão importante informação para os nossos internautas, a turma que acompanha. Obrigado de verdade por ter participado com a gente. É isso aí, Dinho. Obrigado pelo convite e sucesso para vocês aí. À disposição sempre dessa corporação maravilhosa. Você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, faça isso. Deixa o seu like, ajude o nosso conteúdo a chegar mais longe. Lembrando que agora a gente também está no Spotify, então você acompanha e se inscreve no YouTube e aproveita, dá uma olhada e acompanha também pelo Spotify. Lá dá para você só ouvir, dá para você assistir do jeito que você quiser. Se inscreva lá também para ajudar o nosso canal a ficar mais forte. Obrigado a todos e até o próximo programa. Valeu, tchau!